E se a canonização de um santo pela Igreja Católica e a ideia de um mestre ascenso lá das tradições esotéricas fossem, na verdade, duas embalagens diferentes para o mesmo produto espiritual? Essa é uma pergunta que mexe com as estruturas das duas visões, né? Quase uma provocação, porque coloca lado a lado a fé, assim, mais institucionalizada e a busca mística individual. Exatamente, e essa é a provocação que o nosso material de hoje nos traz. A gente está com um trecho de um relatório chamado Santos e Adeptos, a Maestria Oculta. E a proposta aqui é bem radical. E se a igreja, talvez sem nem se dar conta, estivesse usando o seu processo milenar de canonização para identificar indivíduos que completaram um tipo de treino espiritual esotérico? É um desafio fascinante. A nossa missão aqui é ver se as peças desse quebra-cabeça se encaixam. E o nosso roteiro para explorar isso é bem direto. Primeiro a gente vai analisar essa tensão, sabe? Essa ponte entre o que a igreja define como santo e o que a perspectiva esotérica chama de adepto. Certo. Depois a gente vai mergulhar no que essas tradições dizem sobre o que acontece com uma alma nesse nível após a morte, que é um processo bem diferente do comum. E por fim, a parte mais curiosa. Vamos ver os requisitos quase matemáticos que o texto apresenta para se atingir esse estado. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico. Para a Igreja Católica, um santo é alguém que viveu uma vida de virtude heróica, um exemplo de fé, e cuja santidade é confirmada por milagres. É fundamentalmente um ato da graça de Deus. Sim, Mas a ótica do nosso material vira isso de cabeça para baixo. vira mesmo. Nessa perspectiva, a santidade não é um dom, mas uma conquista. O texto propõe que a gente ignore as diferenças de vocabulário e foque no resultado. O santo é visto como um adepto, que é um termo esotérico para alguém que atingiu o topo da evolução humana. Ok. A canonização seria, então, o reconhecimento público de que aquela pessoa alcançou a maestria total sobre as leis da matéria e do karma. Ela não apenas seguiu as regras do jogo, ela dominou o jogo. Dominou o jogo, gostei dessa imagem. E para entender como esse domínio funciona, o texto mergulha num conceito que pode parecer complicado à primeira vista. A ideia de que nós somos seres setenários, com 7 camadas. Mas, na prática, a ideia é mais simples, não é? É bem mais simples. A gente pode pensar nisso como se tivéssemos duas versões de nós mesmos convivendo. Existe a nossa personalidade do dia a dia, nosso corpo, nossas emoções, nossos pensamentos, nosso ego. É a versão que paga a conta, sabe? Fica presa no trânsito e se preocupa com o futuro. O texto chama isso de quaternidade inferior, a nossa parte temporária. Ok, a versão eu que a gente conhece bem. E a outra? A outra é o que o texto chama de eu superior, nossa essência imortal, a centelha divina. É a nossa parte que é pura consciência, intuição, vontade espiritual. A maioria de nós vive a vida inteira identificada com essa personalidade temporária. Certo. O adepto, ou santo, seria alguém que conseguiu inverter essa identificação. Quer dizer, ele parou de se ver como a personalidade e passou a viver a partir dessa essência. Exatamente. É como se a pessoa deixasse de dirigir o carro olhando só para o GPS, que seria a nossa mente comum, focada no problema imediato, e passasse a ter uma visão de satélite, uma intuição direta do caminho todo. Boa analogia. O texto chama isso de operar a partir do eu superior, a nossa parte imortal que entende o plano geral, não apenas a próxima curva. A santidade seria a prova de que essa pessoa resolveu o conflito interno entre os desejos do ego e a direção da alma. E essa resolução do conflito interno tem uma consequência direta na hora da morte, certo? O texto fala muito sobre isso. Uma consequência gigantesca. O nosso material descreve que, para a maioria das almas, a transição da morte é confusa. Há um período de atordoamento que eles chamam de perturbação espiritual, onde a pessoa não entende bem o que aconteceu, onde está. Fica meio perdida. Isso perdida. A duração dessa confusão depende do apego que ela tinha à vida material. Mas para um santo, para um mestre, a história é outra. Completamente outra. Para essa alma, a morte não é uma perturbação, é uma ascensão consciente e instantânea. Pensa assim, essa pessoa já vivia tão desapegada das coisas do mundo, com a consciência já focada em planos mais elevados, que a morte do corpo físico é só o último fio que se solta. Não tem choque, então. Não há choque, não há confusão.
É como tirar um casaco pesado no fim de um longo dia. A consciência continua, límpida e ininterrupta. O texto usa uma analogia muito forte para ilustrar isso. Diz que o plano astral, para onde a maioria vai logo após a morte, funciona como uma espécie de cela de detenção temporária. Ou uma alfândega espiritual, se preferir. É um lugar onde a alma precisa parar para declarar e resolver todas as suas bagagens emocionais e kármicas pendentes. É um estágio de purificação, o famoso purgatório em algumas tradições. E o santo, então, tem um passaporte diplomático. Ele passa direto por essa alfândega. O que é fascinante aqui é que ele nem precisa de passaporte. A sua ascensão para os planos de luz não é uma escolha ou um privilégio, mas uma consequência inevitável do que o texto chama de lei vibracional. Como assim? É uma questão de física espiritual, não de recompensa. Física espiritual? Explica melhor isso. Uma alma de frequência vibratória altíssima, pura, como a de um santo, simplesmente não consegue existir em planos mais densos e de baixa vibração, como o astral inferior. Seria como tentar afundar uma bola de isopor na água. Ela é empurrada para cima pela sua própria natureza. A ascensão não é um prêmio por bom comportamento. É o universo corrigindo um desequilíbrio energético. A alma vai para onde ela pertence por afinidade. Uau! Isso é uma ideia poderosa. Não é que a alma escolhe ir para a luz. É que ela é luz e por isso não consegue ficar na escuridão. É física, não é moral. Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva de recompensa e castigo, né? Totalmente. Mas isso me leva a outra questão. Se eles contornam essa alfândega espiritual do plano astral, qual é o destino final? Ficam numa espécie de paraíso VIP? O que o material diz sobre isso? Então, o destino não é um lugar no sentido que a gente conhece, mas um estado de ser, uma faixa de frequência. O texto fala que eles habitam os planos do espírito, o que seria o reino de Deus, e de forma mais concreta mencionam os retiros etéricos, ou cidades no plano etérico. Quando eu li essa parte sobre cidades etéricas, a minha primeira reação foi achar que era ficção científica pura, sabe? Parece algo de outro mundo. Mas o texto tenta enquadrar isso de uma forma mais técnica, por assim dizer. Sim, a linguagem pode soar fantasiosa, mas a ideia é que essas cidades são esferas de consciência puríssima, centros de energia não físicos, e é de lá que esses seres continuam o trabalho de ajudar a evolução da humanidade, mas agora sem as limitações de um corpo. Entendi. E é aqui que o texto propõe uma ideia unificadora, quase como uma assembleia espiritual. Eles chamam de Grande Fraternidade Branca. Um nome um bocado datado, talvez. Bastante datado. Mas a ideia por trás é o que importa. A proposta é que todos esses mestres, sejam eles santos canonizados do Ocidente ou adeptos e sábios do Oriente, não trabalham sozinhos. Fariam parte de um grande coletivo, uma hierarquia espiritual que guia e protege a humanidade. Então, voltando ao nosso ponto inicial, a canonização pela Igreja seria, nesta visão, o reconhecimento público de que aquele indivíduo se qualificou para entrar nessa assembleia. Exato. A Igreja estaria, sem usar estes termos, identificando um novo membro para esse coletivo. Precisamente. A Igreja estaria validando, através dos seus próprios métodos, análise de virtudes, comprovação de milagres, o mesmo estado de mestria que as tradições esotéricas chamam de ascensão. O texto define a ascensão como um ritual final, uma aceleração pelo fogo sagrado que une permanentemente a alma à sua presença divina, ao eu sou o que eu sou. O eu sou o que eu sou, a consciência de ser uma individualização do próprio Deus. E ao atingir isso, o ser se torna mestre do tempo e do espaço, como os textos dizem que Jesus se tornou. É o estado máximo. É o ápice da jornada evolutiva humana, de acordo com essa cosmologia. Ok, isso tudo soa muito místico, muito elevado, mas o que me deixou mais intrigada no material foi a afirmação de que esse processo não é subjetivo. Ele tem métricas claras, quase como se a santidade pudesse ser medida numa folha de cálculo espiritual. Exato. E essa é talvez a parte mais chocante para quem vem de uma visão puramente religiosa. O texto detalha 3 requisitos que ele chama de quantificáveis para a ascensão. O primeiro
É o domínio da chama trina. Chama trina, o que é isso? É a ideia de que dentro do nosso coração existe uma chama espiritual com 3 facetas: poder, que é azul, sabedoria, amarela, e amor, que é rosa. Para acender, a pessoa precisa ter equilibrado perfeitamente essas 3 energias. Não pode ser só amor, nem só poder, nem só sabedoria. O equilíbrio tem que ser perfeito. Poder, sabedoria e amor em equilíbrio faz sentido. Qual o segundo? O segundo é a transmutação kármica. E aqui o texto é incrivelmente específico. É necessário que o indivíduo tenha resolvido ou transmutado pelo menos 51% do seu karma pessoal, acumulado ao longo de todas as suas vidas. Espera aí, 51%. De onde vem um número tão específico assim? Parece algo que saiu de um relatório financeiro, não de um texto espiritual. Isso implica que existe uma forma de medir o karma com essa precisão? Implica exatamente isso. Dentro dessa cosmologia, o karma não é uma ideia vaga de castigo, mas uma energia qualificável, uma dívida energética que pode ser medida. Atingir a marca dos 51% é o ponto de virada, o tipping point cósmico. É o pré-requisito. É o pré-requisito para que a alma se torne imortal e se gradue da escola da Terra, libertando-se da roda da reencarnação. Menos de 51% e a lei da gravidade kármica ainda te puxa de volta para mais uma vida. Incrível! É uma visão muito sistemática. E o terceiro e último requisito? O terceiro é a mestria da personalidade. Isso significa que a pessoa deve ter alcançado o domínio completo sobre os seus 4 corpos inferiores, o físico, o emocional, o mental e o etérico. Não ser mais escravo de desejos, emoções descontroladas ou pensamentos negativos. E, além disso, ter cumprido na íntegra o seu plano divino, a missão para a qual encarnou. E é aqui que a gente consegue fazer a ponte final de volta para a doutrina da Igreja, não é? Porque o processo de canonização exige a comprovação de virtudes heróicas, como fé, esperança e caridade. Pela lógica deste material, essas virtudes seriam apenas o reflexo externo de todo esse trabalho interno. É a conexão perfeita. A fé e a esperança poderiam ser vistas como a manifestação de uma conexão inabalável com o eu superior, o tal equilíbrio da chama trina. E a caridade, que é o amor em ação, o serviço ao próximo, seria o grande motor, a ferramenta mais poderosa para transmutar aqueles 51% de karma. Porque não há como queimar karma sem servir. Exatamente. Ou seja, as virtudes católicas seriam os sintomas visíveis de que a pessoa estava cumprindo os requisitos esotéricos. Uma coisa é a linguagem interna, da tecnologia da alma, e outra é a linguagem externa, da observação do comportamento virtuoso. Isso. 2 tradições descrevendo o mesmo fenômeno, mas com vocabulários e estruturas conceituais completamente diferentes. Uma para o público geral e outra para iniciados. Então, para resumir a ideia central dessa análise, é a perspectiva que o nosso material apresenta não vê a canonização católica e a ascensão esotérica como sistemas inimigos ou concorrentes. Vê como 2 linguagens. Uma é esotérica, pública, baseada em fé e exemplos, que é a da Igreja. Certo. A outra é esotérica interna, baseada num processo técnico, quase científico. Mas as 2 estariam apontando para o mesmíssimo pico da realização espiritual humana. E é importante frisar que o objetivo de uma comparação como esta não é provar que uma crença está certa e a outra errada. O mais interessante é a possibilidade de observar um padrão universal. O que o texto sugere, no fundo, é a existência de uma tecnologia da alma. O manual de instruções. Isso, um manual de instruções para a evolução espiritual que é o mesmo para todos, mas que cada cultura traduziu para os seus próprios símbolos e a sua própria terminologia. Procurar a essência que está por trás das diferentes formas religiosas e espirituais. E para quem nos está ouvindo, isso deixa uma reflexão final no ar, né? Uma pergunta importante. Se as virtudes católicas e a maestria esotérica são, de fato, caminhos que levam ao mesmo topo da montanha, o que isso poderia significar para outras grandes figuras espirituais do mundo? Poderemos bodhisattvas do budismo, os rishis do hinduísmo ou santos sufis do islamismo ser também parte dessa mesma fraternidade universal de seres que alcançaram a mestria sobre si mesmos, cada um descrito na linguagem da sua própria cultura?